Diego, antes de começar, você tá vendo, né? O tempo, eu não preciso ficar te falando, né? Não, não precisa, maninha. Obrigado. Porque ali eu já consigo me guiar. Obrigado, menininha. Gravando? Foi? Segundo dia de gravação do Pode Criar. E olha só quem é o convidado de hoje. Maxwell! Porra, foda, velho. Obrigado por ter topado, hein? Pô, obrigado você pelo convite, que isso. Que isso, bem-vindo, cara. Que da hora, velho. Foi tranquilo chegar aqui? Cara, foi tranquilo. Trabalho aqui do lado, foi bem tranquilo. Você tá 10 trabalhando minutinhos. hoje, Max? O que você tá fazendo hoje? Cara, Porque faz tempo que a gente não conversa, né? De atualizar. a gente conversa meio rápido, né? A gente conversa sempre uma meio... mensagem ou outra, e aí, né? Comenta nos stories ali, né? O que você tá fazendo hoje? Cara, eu tenho um prédio chamado... Ai, meu Deus, espera. O Calma prédio... que vai... Não, tudo bem, mas Chama é o prédio... EFAP, é o Centro de Certificações dos Professores da Escola do Estado de São Paulo. Fica aqui na Diana, aqui em Perdizes, perto ali do Allianz. E lá, na pandemia, cara, eles montaram o Centro de Mídias. Legal. Né, que nada mais é que o ensino da escola pública estadual para as pessoas, né? O ensino público estadual, à distância. Mas é tudo feito de maneira remota ou as pessoas vão lá mesmo e tal? Como é que é? Tudo feito de maneira remota e a interação é pelo um aplicativo, né? Eles desenvolveram um aplicativo, né? Então, por exemplo, tem todas as... Sei lá, você está na quinta série. Você tem a programação lá da galera da quinta série, os horários, eles entram e acompanham a aula ali por vídeo, né? Ô Max, agora eu tô, cara, te olhar é assim, é voltar no tempo, né, velho? É eu lembro quando a gente trabalhou ali, foi no período da MTV, né? Isso. Mas, cara, antes de você entrar na MTV, você foi da turma 6. Fui da turma 6. Da turma 6 aqui do Criar. Como que foi sua entrada no Criar, assim? Você conheceu como? Como que foi o seu rolê? Cara, nossa, você desenterrou agora, hein? Porque faz tanto tempo que eu não falo sobre isso. Caraca, que louco. Vou puxar na memória, hein? Boa, porque tenta lembrar. A gente tá ficando velho, né? Sim, tem coisas que a idade gente chega, né? tá? Não, normal. Cara, eu lembro até hoje, a diretora da minha escola, ela bateu na porta, eu estava, se eu não me engano, no primeiro colegial à noite, se eu não me engano, e aí ela entrou, a coordenadora e tal, explicou, falou do Criar, o que era o Criar. Ela já falou direto do Criar. Uhum. E aí eu falei, nossa, que louco isso, meu, eu quero conhecer, eu vou. Aí elas falaram que na época... Você estava trabalhando na época? Que momento da sua vida você estava? Cara, eu era ajudante geral numa empresa, eu recuperava válvula industrial, era engraçado isso até. Caraca, porque eu estava muito perdido, assim, eu não sabia. Eu já via a galera se movimentando, a galera fazendo Enem, a galera já se programando para fazer faculdade, alguns cursos. Ô, Diego, minto, não foi acho que foi no segundo, cara, eu não lembro, hein? No meu segundo ano à noite, eu não lembro agora. Segundo pro terceiro, eu acho. Foi entre o segundo e o terceiro. Isso, ali, né? Isso. É velhice, né? É velhice. E aí, cara, eu vi a galera já ali, todo mundo já indo pra lá, mexendo os pauzinhos pra cá. E cara, sei lá, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Hoje vendo, eu não sei porquê, mas eu tava, sei lá, acho que tava bom, sabe? Tipo, mas eu tava meio perdido, eu não sabia o que. Sei. Tipo, você tava trabalhando, mas não sabia muito bem pra onde você ia, o que você ia fazer. Isso. Mas eu sabia que eu queria estudar, eu sempre quis estudar. Eu só não sabia o quê. Entendi. E aí o Criar veio e preencheu esse espaço. E aí na hora que a diretora anunciou, você falou, pô, parece um curso legal, vou fazer. Pô, ela falou, cara, o único problema é que eu posso indicar 20 alunos, né? E aí rolou uma seleção lá, eles até tentaram, acho que na primeira rolou um sorteio, mas aí não rolou muito legal, e aí eles escolheram os nomes lá e indicaram para E aí você foi um desses indicados. Eu fui um desses indicados. E aí você chegou aqui no Criar, uma curiosidade que eu tenho, porque você não tinha nenhum contato com audiovisual antes, né? Você já tinha tido ou não? Nenhuma. O primeiro contato foi aqui no Criar? Foi o primeiro e, cara, eu falei, que isso? Eu imaginava, porque eu assistia aquele Profissão Repórter. Ah, sei, do Caco Barcelos, do Caco Barcelos. Inclusive... E aquilo era muito legal, né? Porque hoje em dia a gente vê os bastidores e tal. Mas naquela época a gente não via, era só isso. É verdade. Ou a MTV, algumas coisinhas ali, algumas outras coisas. E o programa do Profissão Repórter realmente era muito legal, velho. Você imaginar todo aquele rolê que eles faziam de captação, entrevista, né? Era muito foda mesmo. Mas aí você entrou e você falou, pô, que oficina que você fez? Cara, eu fiz oficina de câmera e você com o professor escolheu câmera Erlindo. por quê, assim? Tipo, o que
Você lembra o motivo? Cara, eu lembro que ó, eu participei da oficina que rolava, não sei se rola ainda, mas eram 3, né? Você poderia visitar 3 espaços, 3 na minha época cursos. não poderia, mas eu sei que depois mudou a dinâmica e tal, né? Então eu vim luz, eu vim ouvir a palestra Aprender de um pouco de luz com iluminação. o professor Chuchu. Querido Chuchu, inclusive. Depois eu fui pro Olindo, aqui de câmera, ouvi ele falando e fui ver o Celso também, a edição. Aham. Só que, cara, eu acho que eu peguei um pouco da energia do professor, do Olindo, cara. Porque o Olindo, ele fala de uma forma meio mágica, tá ligado? Isso é verdade. Eu lembro da minha nossa, isso é verdade. Se o Lindo assistir esse vídeo aqui, saiba disso, Lindo. Ele tinha uma oratória, né? Um que era jeito, um jeito de falar, cara, assim, sim. que uma paz, né? Ele realmente. Uma paz. E aí, falei, caraca, que negócio da hora. E ele falou umas coisas sobre contar histórias, né? Sobre você mergulhar naquilo e dar a sua visão, né? O seu olhar e tal. Eu falei, caraca, meu, que louco, eu não sei nem porquê, mas aí eu fui, entrei. Tipo, te pegou essa coisa de contar histórias e falou, acho que deve ser legal, vou fazer. Acho que é legal, tem a ver comigo, gostei. Achei maneira a câmera, né? Porque era uma coisa que era inacessível, né? Tipo, sim, você fala, caros caralho, equipamentos e tal. Tipo, você olha, parece até um homem das cavernas, tá ligado? Olhando o negócio, né? Aqui que dá o rec, né? Sabe? Sim, Tipo, sim. meio... Boa. Saía a fita, né? Era a fita da época, né? Era a fita da sua época? Era fita. Que hoje em dia a galera acho que nem sabe o que é isso, né? Mini DV. Tinha PD, lembra da PDzinha? PDzinha. Maravilhosa. E aí você fez tal, e aí durante o curso você foi se apaixonando, tipo, como cara, é que foi? Eu tive uns altos e baixos, tá ligado? Porque eu não conseguia, tinha hora que eu não conseguia acompanhar o raciocínio. Então, por exemplo, teve uma hora que, por exemplo, eu não sabia o que era um storyboard, né? E eu lembro que a galera deu risada, tá ligado? Rolou um negocinho. Rolou um bullying? Rolou um bullying. Assim, tipo... é um bullyingzinho leve, nada muito tchum. Aí eu falei, caralho. Você não saiu traumatizado, porra, né? Não. Desculpa o palavrão. Não, pode falar, aqui pode falar, porra. Não pode criar, pode falar, porra, vai. E aí, cara, rolou esse negócio, aí eu falei, puta que pariu, né? Tipo assim, velho, que porra disso, que isso que ele tá falando? Porque pra mim era grego, né? Tipo, e eu tentando absorver tudo aquilo. O que é storyboard? Explica pra galera aí que não sabe também. Que tá Pô, eu ainda não sei, hein? Não aprendeu nada, né? Não, boa. Essa foi boa. Não, brincadeira, só pra descontrair. Storyboard é o papel, né? De como você vai contar os enquadramentos, né? De cada cena, o clima de cada cena, e você tem ali expresso a decupagem uma decupagem ali, fotográfica. Fotográfica, é isso. E aí a galera fez esse bullying, aí você ficou... Cara, eu lembro que eu levei, aí eu falei, cara, essa galera vai se fuder. Mas mentira, brincadeira. Mas aí eu lembro que aquilo me deu um gás, eu falei, cara, eu vou mergulhar nesse negócio e vou... Tanto é que eu era novo, né? Eu era meio acelerado, né? Queria abraçar o mundo, que já queria sair. E aí eu lembro que, por exemplo, chegou uma hora no final, assim, na época do TCC já. E, cara, me deu um negócio de eu falar, cara, eu quero sair, eu quero conseguir um trabalho, eu quero não sei o quê. E aí eu já fui pedir um trabalho pro Olinda. Você foi conversar direto com o Olinda? Falei, Olinda, é o seguinte, cara, eu quero me envolver, cara, eu sei que você tem uns projetos aí pessoais. Se quiser, você me leva aí, eu vou. Mas o Criar, eu lembro que na minha época, vê se na sua foi assim, ele direcionava para algumas empresas, né? Sim, mas isso foi depois. Ah, entendi. Tipo, você saiu do Criar, acabou o curso. Tá, isso foi durante o curso. Durante o curso? Você já estava ansioso? Entendi. Eu estava tão... Ansioso de querer trabalhar, de querer produzir, de querer... de dar a cara a tapa, né, meu? Você sai com esse gás, né? É maneiro, aqui você pega isso e Sim. Você quer sair um pouco aqui da rua, sabe? Da rua Solon, você quer sair um pouco... Sim. Que é maravilhoso, tá ligado? Mas você quer descobrir o mundo, né? Sim. Quer... E aí, nessa sua ansiedade, você falou, pô, vou conversar com ele. E aí, como é que foi essa conversa? Pô, conversei com ele, ele falou, ele fez assim, beleza. Eu acho que... sei lá, acho que na cabeça dele, que moleque doido, né? Entendi, tá estudando. Tá estudando ainda, né? Moleque louco, cara, mas beleza. Mas eu lembro que aí no dia da festa... Cara, eu não lembro se foi uma festa. Acho que foi uma festa que rolou aqui, do último dia do Criar do ano, assim. E aí rolou uma festa, aí ele me chamou, ele falou, cara, vai ter um freio sábado aí, eu quero que você vá comigo. Pô, então a conversa rolou. Deu bom. Ele foi gravar, se eu não me engano, a virada cultural no Sesc Carapicuíba, eu acho.
Não lembro muito bem, mas eu acho que era isso. Que massa. E você E foi foi fazer o quê? animal. Você foi fazer câmera? Fui fazer assistência, né? Assistência, Eu só aham. microfonei, montei os tripés, aquilo lá. Boa, boa. Não só, né? Que já é Sim, uma sim, coisa mas pra maravilhosa, época já era... né? aham, sim. É. E Foi aí, incrível, ali, imagina que pra você aquele dia... Sim, eu respirei o negócio, né? Eu falei, caraca, que louco. É isso aqui, É o que eu é quero. o que eu quero, né? Aham. Achei maravilhoso. Caraca, velho. E aí, beleza. Aí no seu TCC, qual que foi? O que vocês fizeram no TCC aqui do Criar? Nosso TCC foi um documentário no Rochidale que divulgava a comunidade. Então a gente passou um dia lá no Rochidale mostrando coisas legais e coisas que o bairro precisava melhorar, né? E foi maravilhoso. Foi teve sarau, meu, foi muito gostoso. Sarau é uma coisa muito foda, né? Foi Você gosta de muito- sarau, Marcos? Você acompanha Adoro. sarau? Eu não acompanho, faz tempo que eu não vou, não assisto. Mas eu lembro que eu gostava pra caramba. Não, Acho que a é correria de São Paulo, né? Deixa a Sim, gente sim. um pouco Não, mas sem esse lado, né? Sim. E aí nesse TCC que vocês fizeram, aí acabou o curso. E como é que foi esse processo de ir pro mercado de trabalho? Assim, eles indicaram para algum lugar? Nossa, cara, eu lembro que... Sabe o que aconteceu? Eu fui me indicaram, acho que era a Juliana, né? Na minha época era a Selminha. Selminha, eu acho que na minha época era Juliana, Aham. só lembro o sobrenome dela. E ela me ligou, eu já estava em casa, eu já estava meio chateado um mês depois. É isso, né? Moleque, 20 anos de idade, tipo, você quer, meu, e aí, Sim. caramba, cadê Quer a ligação? trabalhar, aham. Cadê esse Que não telefone chega, que né? não toca, cadê? Pra me chamar pra entrevista, né? É, meu. E aí, cara, eu lembro que ela me ligou, eu falei, pô, que legal, maravilhoso, eu vou. Ela nem falou nada, tá ligado? E pra onde é? Mas você nem Aí sabia pra onde era, você lembra? Eu lembro. Era pra... Chamava uma locadora Universal, não sei se existe ainda. Tá. Universal. E era pra trabalhar lá na locadora e tal. Eu fui na entrevista tremendo. Foi Deu eu, minha certo? amiga Geise. Quem mais? Foi mais uma pessoa, que eu não... Acho que o Felipe, o Phelps. Eu acho. Caraca, o Felps. Eu velho. acho, é. Eu lembro do Pelps. Felps, Trabalhou gente junto boa. com a gente na MTV, né? Sim. Aí já chega lá. Mas aí você foi na locadora e aí? Você... Cara, lá foi engraçado, né? Porque eu não consegui dialogar, não consegui... eu não Tava consegui nervoso, me né? vender. Eu Aham. acho que o nervosismo me atrapalhou pra caramba. E assim, a primeira entrevista na área, né? Tipo... E eu fiz uma coisa muito Não, porque a galera falava assim, né? Falava, não, leva o seu portfólio. Mas, pô, acabei de sair, tá ligado? Aí eu levei o meu... Eu tinha acabado de pegar o CD-ROM do Criar, tá ligado? Eu levei, achei que o cara ia assistir na hora, né, meu? Tipo, é pra levar o E aí, portfólio. beleza, pegou e tal. Ele assistiu? Não, aí, tipo assim, aí beleza, a gente conversando. Ah, beleza, então eu ligo pra vocês. Eu falei, cara, você não vai me devolver meu... Eu preciso levar pras outras entrevistas, Pois né? é, Tipo cara, isso, eu só tinha aquele. Boa. Caraca, que Acho que foi história por isso que ele não maravilhosa. me contratou. Será? Pode ter sido. E aí, você não passou? Realmente não, não, passou, não entendi. passei, não Por causa do CD, deve ter sido por causa do CD. E aí você saiu, mas eu imagino que foi uma frustração pra você então, né? Pô, você queria trabalhar tanto na área, não conseguiu, e aí? Nossa, cara, pegou um pouquinho. Pegou, porque eu falei, cara, você tem que se vender, tá ligado? Aham. Tipo, você tem que botar a cabeça no lugar ali. É que é difícil falar isso com uma cabeça de 20 anos de idade, tá ligado? Sim. Tipo, você tá com aqueles hormônios, né, meu? Aquela sede, né, meu? Você quer sair, velho. Você quer sair Sim, e respirar, sim. né? Então, é difícil. Mas aí depois, como que você conseguiu? Aí seu próximo trabalho foi qual? Você entrou em algum outro lugar, depois da locadora? Sim, aí eu fui numa entrevista, nessa eu já fui mais calmo. É porque foi a minha primeira entrevista. Sim. Eu sempre trabalhei em empregos informais, né? Então, borracharia, mecânica, funilaria. E aí esse trabalho antes de eu entrar no Criar, que foi meu primeiro trabalho registrado, com 16 anos, né? Então sempre foi boca a boca ali, mas na rua, sabe? Aham. Não dentro de uma empresa. E Uma é coisa diferente. fechada, CLT, né? Assim. Não, até o ar, assim, você vai para uma entrevista, pô, o cara tá sentado lá numa mesa, te analisando, tipo, do pé à cabeça, tá ligado? Aham. Então, eu nunca tive isso, né? Tipo, Eu sinto, eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Por exemplo, uma empresa, ela tem todo um clima mais empresarial, uma estrutura, sério. uma coisa séria, né? A coisa informal é mais solta, assim. isso, é mais descolada, né? Mais... Isso é verdade, mais rola solta muito. ali. aham.
E aí eu percebi isso, e aí eu falei, cara, eu vou mais na manha. Aí eu fui mais na manha, respondi mais o básico que E a o que galera era esse segundo perguntava. lugar que você foi? Esse lugar era uma empresa que fazia transmissão do futebol. Eu só não lembro em qual campeonato, se era Série A ou Série B, para um canal lá em Portugal. Era para fazer foda. câmera e tal. Já era para fazer câmera, assim, Aham. já era bem legal, assim. Você já ia aprender. E aí, na terceira, foi a MTV. Ah, tá. Nessa você foi e não passou também. Não, aí beleza. É que foi uma num dia e a outra na outra. Tá. Foi Você duas foi nessa num dia e no outro dia já te jogaram na MTV. Isso aí. E na MTV, imagina, você ficou empolgado, né? Todo mundo Pô, queria na entrar na MTV MTV foi na época, maneiraço, né? né? Falei, caraca, velho. MTV, né? Pô, Pô, sempre pegou assisti, nossa- né? Sempre assisti, sempre Nossa, assisti. eu lembro da minha época assistir o Disque. Você lembra do Disque MTV? Disque, tinha o Disque MTV. Cara, eu chegava da Sara. escola, eu ficava ansioso pra ver os clipes lá, qual que Cara. ficou em primeiro lugar, segundo, era Sim. foda. Eu lembro que teve uma época, eu tive 2 fases da MTV, né? A MTV que quando eu tava no meu no ensino... Médio ali? Não, o início, primeiro Aham. ano ali, que era no período da manhã. Sim. E eu acordava cedo, então sempre passava uns videoclipes, uns rockzinho maneiro, tá, uns pop, era bem maneiro. E eu sabia todos os clipes que iam passar na época. Caraca, que foda. Né? De estar ali acompanhando. Isso. Né? E aí depois, quando eu fui pra 5ª série, né, tipo, aí à tarde, aí eu assisti o Disque MTV. Nossa, então quando você soube da entrevista da MTV, você ficou, tipo, Pô, nem dormiu, né? Sei nem lá, dormi, você- nem dormi. Foi maravilhoso. Aquele frio na barriga, né, aquelas borboletas na barriga. E aí, você passou na do futebol também, de esportes ou não? Passei. Aí, só que, ó que louco, né, porque eu sofri um acidente nesse... Período das entrevistas. nesse período da entrevista, né. Que- Moleque jovem, né? Moleque Aham. jovem, Que, foi pra jogar bola? balada, Que foi? bebeu, e voltou Caraca. dirigindo e... Sério? E você Sério. que tava dirigindo? É. Nossa, eu não sabia dessa história, cara. Aí, cara, ainda bem, assim, ninguém Aham. sofreu nada, eu machuquei a boca, assim. E aí O carro eu fui, bateu, assim, eu fui tipo- nessa entrevista, nas 2 entrevistas, tanto nessa Da do futebol MTV. quanto na MTV, eu fui Você com foi um com a beiço boca- desse Você tá tamanho. zoando. Sério, velho. Caraca. Também não dirijo mais bêbado, hein, gente? Nunca mais. Pô, pelo amor de Deus, E aí nessas entrevistas, você com a boca... Mas Cara, aí, a galera percebeu, comentou alguma coisa? Percebeu, eu lembro o olhar do Marcelinho. O Marcelinho era o era Sim, o coordenador, era o né? coordenador Que era o da MTV da recrutador na época, época. E eu lembro até hoje, eu fui com uma camiseta polo, eu lembro. Camiseta polo, uma calça jeans, eu falei, vou básico. E um tênis. Aham. Cheguei lá, acho que era isso que ele queria, cara. Um cara alto, sei lá, e Aham. acho que a boca inchada nem... Daí passou pra ele. Mas eu lembro dele olhando assim, ele olhava meio assim, né? Meio medindo assim, né? Tipo, Sim, o meio Marcelinho assim. tinha isso. Aham. Tipo, ia na caruda, assim, Aham. não é nem, tipo, disfarçado, tá ligado? Tipo, eu te olhando aqui assim, ó. Aham. Pô, mas aí você passou tanto na do esporte como da MTV. Como que você escolheu? Porque você passou na MTV, claro, Passei. trabalhou... Como é que foi a sua escolha? Você... Pô, a Juliana me ligou um dia e ela falou, Max, você foi muito bem nas duas duas entrevistas, só que a gente tem um problema, né? Você vai ter que escolher. Que Aí- difícil, né? Que escolha difícil. Não, mas você né? sabe que eu fiz um olhar técnico, assim, eu falei, Ah. cara, eu acho que, por mais que seja um sonho, televisão, todo mundo já era uma parada uau, né, velho, TV e tal, eu olhei, eu falei, eu acho que contato, cara, eu acho que eu vou fazer muito contato na MTV, sabe, Aham. tipo, eu acho que eu vou ter... Você teve esse olhar, Nesse, assim. Eu tive esse olhar, porque nesse eu ia ter uma coisa mais técnica, né, Aham. eu já ia Operar tecnicamente câmera, operar. aham. Então eu ia ali ia depender de mim, né? Talvez, não sei. De criar uma carreira, uma Isso, trajetória, assim. Isso. Já eu vi, na MTV eu ia Entendi. os degrauzinhos. Você teve né? esse olhar, Eu assim. tive esse olhar, assim. Não foi nem contatos. tanto por ser MTV, foi mais Não, pela não, questão não. profissional mesmo. Acho que foi assim. questão profissional, porque eu sou assim até hoje, cara. Tipo, Aham. eu não consigo já chegar e atuar num setor, sabe? Tipo, então, por exemplo, eu gosto de chegar pelas beiradinhas, ver E aos poucos mostrar seu... Isso, ver o andamento, né, como funcionam as coisas e aí eu vou subindo. Eu não Boa. consigo já chegar e, tipo, você vai fazer isso. Eu sou mais Sim. tímido nisso, né, tipo, Nessa questão profissionalmente, né? E aí você chegou na MTV, aí eu lembro você chegando, eu tava lá, né? A gente trabalhou junto. É verdade. Foi seu primeiro lugar, então, né? Depois do... Caraca, já chegou num lugar Foi. foda, né? Assim, tipo, pra aprender Foi. e tal.
Eu lembro que a primeira pessoa que eu saí foi o Cris. Eu acho que tava o Paciência junto. Não, foi a Dalila, minto. A Dalila? Foi a Dalila. A Dalila. Tava o Cris e Ela a foi Dalila. da turma do... Ela entrou, ela e o Dieguinho, né, na época. Isso, ela e o entraram Dieguinho. os dois, sim. Acho que eles eram da 5? Não lembro. Acho que foi da quinta, se não me engano. Da cinco, da quinta né? turma. E aí, meu, você saiu, a primeira externa que você fez, é isso? Foi Isso, com quem? a primeira Foi com externa. Fomos lá no Credit Card Hall, que já ia ter o VMB, uma semana depois. Você ia chegou ter na época do VMB? É, bem na época do VMB. Aham. E na época era o Restart, né? Então tava Nossa, o aquela Restart, aquela loucura puta que eu toda. pariu, eu lembro. Colorida, né? É, sim, caraca. A época do Fresno, né, NX0, Fresno. toda essa galera, né? Foi o momento mais colorido do Brasil. Sim. Foi maravilhoso. E aí, porra, pegar o VMB, como é que foi pra você? Você falou, caraca, já vou entrar. Cara, você sabe o que é muito louco? Porque eu cheguei, aí beleza, né? Você chega meio fora da caixinha, né? Sim, Tipo, sim. Então tá tudo acontecendo ali, a Dalila Tinha uma almoxarifada ali, separando os equipamentos. separando e tal. E eu, tá, e aí, né? Tipo, o que eu faço, né? Me ajuda aí, gente. E aí ela foi me falando, ela falou, não, calma aqui, relaxa, você vai mais olhar do que Fazer alguma coisa. E aí depois a gente vai, você tira umas dúvidas, vai perguntando e tal. Aí aquilo eu fiquei mais tranquilo, mas eu lembro Deu uma que... acalmada, né? Deu uma dor de barriga ali. Pô, mas entrar na MTV, eu lembro que a gente entrava, não era já operando câmera, né? Você lembra? Tinha todo um processo para você operar câmera, tipo uma hierarquia mesmo. Como é que foi para você que tava com essa ideia de operar câmera, fazer câmera, chegar lá, de repente, lá você fez assistência, né? função. E a gente fazia áudio também, né? Uma época e tal. E luz, né? Também. Verdade, de certa luz. forma ajudava a iluminar, né? Foi meio frustrante para você? Nenhum. Eu adorei, porque é um leque a mais, né? Aham. Tipo, é um diferencial. Tanto é que antes de eu me firmar... Hoje eu tô mais no áudio, né? Sim. Mas até eu me firmar lá, eu fazia tudo praticamente, né? E isso me dá conhecimento, cara. Tipo, até hoje eu olho algumas coisas, o que eu posso ajudar, lógico, sem ultrapassar o profissional, Sim, né? Porque tem lugares que você não pode falar nada, mas tem lugares que a galera é mais aberta, aí você soma, o seu Cara, conhecimento soma, né? Isso daí era uma coisa que você trouxe que eu queria tocar, assim, mas eu sinto que alguns sets de filmagem tem muito essa coisa do ego, né? Sim. E isso no audiovisual eu acho tão triste, né, cara? Para pensar que, tipo, ao invés de você compartilhar o conhecimento com o outro ali, existe uma coisa, pô, por que você está se intrometendo aqui no meu trabalho? Por que você está dando uma opinião na fotografia, né? Sim. Existe, principalmente em sets mais tensos, assim, né? Cara, foi muito difícil, porque, por exemplo, quando eu saí e comecei a fazer umas coisas fora da MTV, que a MTV ela é acolhedora, né? Sim. Então, ela te abraça, você abraça ela, e, velho, você pode fazer tudo, mas, tipo, ele te dá essa liberdade, né? Sim, Você tem sim. essa liberdade. Vai de você, né? Mas eles exigem bastante coisa ali de você. Então, pra mim, cara, na hora que o cara falou assim, você vai ter que aprender áudio, eu falei, tá, mas eu não sei áudio. Tudo bem? Não, tudo bem. Aprende. Então a gente... Vem cá, te ensina, né? a Paciência também era muito cara que acolhia ali, ajudava, o né? Marcelinho, Sim. né? Então todo Marcelinho, mundo inclusive, fez Criar também, fez né? Criar. Acho que ele foi da 1, né? 1 ou 2. Eu não sei de que turma ele foi, vocês lembram? Foi da segunda ali. 2. É que- Então, cara, eu me senti muito abraçado ali pela galera. O Dinão, Raul, Leandro, todo mundo. Sim. Seu Luiz, Nossa, e o Luiz, cara, Né? era uma pessoa amorosa, né? maravilhoso. O próprio Raul Degóis também, Raul. se já assistir aqui o material, forte abraço, cara, pô, Vai assistir, ele me vai apadrinhou, assistir. né? Me Ele- apadrinhou, né? padrinho. Então, cara, O Leandro eu peguei Aruz também, aquilo- muita gente boa, gostava muito. Então eu peguei aquilo e falei, cara, várias vezes a gente chegava... eu lembro que eu acho que era o seu Luiz que falava, né? Ele falava, cara, você tá de bobeira aí? Pega aqui, vem cá, entra aqui. Estuda Então um a gente pouco, entrava no... A no gente almoxarifado, né? entrava no almoxarifado, né? Que não podia entrar, né? Lembra? Tinha as Lembro, regras. lembro. Então ele liberava o nosso acesso, a gente entrava, ficava lá, sentava ali um pouquinho, né? Abria as coisas, fuçava. Eles sempre deram essa... Então foi muito bom, assim, para mim poder Ter essa ter abertura. essa né? abertura, sabe? E ter pessoas também que estão dispostas a passar esse conhecimento, porque tem pessoas que, sei lá, tem medo, né? Às vezes tem medo de passar o conhecimento, se Perder eu o passar, lugar, vou perder o entre- lugar e tal. aham. Que eu entendo também, tá Aham. ligado? Tipo, naquela época eu não entendia, mas hoje eu já entendo Entendi. mais, Aham. né? Então, quando eu saí para fazer esses freelas, né? Eu lembro,
Foi difícil, cara, porque... Quando você saiu da MTV, você disse. Isso. Mas como que foi a sua saída? Calma, vamos Não, chamar. é que eu sempre tinha um pezinho... Eu estagiei 6 meses. Na lá, MTV? Na MTV. E aí 6 renovou? meses. Não lembro se renovou na época lá, Max. Cara, a Porque eu lembro que MTV talvez eles estavam para renovar, mas teve problema, não era uma coisa assim? eu fui a única turma que teve problema, que eu não Aham. entendi. É que, na verdade, como o Grupo Abril estava passando por um momento Sim, financeiro bem... Tanto que estava no período quase da MTV fechar, lembra? Isso. Eles resolveram não renovar. Para mim foi muito bom. Mas na época, você sente que foi... Foi bom. Na época também? Foi porque eu virei freela, né? Porque Entendi. até então eu recebia um salário... Baixo mínimo, por ser estágio, salário aham. de estagiário, normal, tinha os benefícios. Mas também eu já estava fazendo... Tinha um programa que eu atuava que era o Comédia MTV, se eu não me engano. Quantas vezes a gente fez comédia, lembra? E o Comédia, ele era o carro-chefe, né? Não carro-chefe, mas Mas era um dos programas de maior audiência ali, né? Tinha mais audiência, Da então grade. tinha uma verba maior, né? Sim. Então, eles me contrataram, então, 3 vezes por semana, que eu achei lindo. Mas tipo, 3 vezes por semana ali, mas foi um pacote, você lembra? Não, Você fechou foi um pacote, diária, né? foi Foi tudo diária? diária, Nossa, tudo então... diária, tudo diária. E a gente Eu trabalhava lembro que o até tarde. salário deu um boom, assim. Eu Max, falei, eu lembro uma vez a gente saindo das estrelas e falou, pô, Dieguinho, vai ter show do Criolo, você lembra disso? Lembro. Cara, eu lembro disso, velho. Aí eu lembro que a gente saiu correndo da estreia da Comédia TV pra ir no show, lembra? lembro. Que era lá em Santo André. Você lembra que a gente encontrou com ele no... Lembro. Você lembra, não? Lembro, velho. Nossa, cara. Ah, sabe o que foi também? Eu lembro. A gente acho que estava gravando um dia anterior o Grêmio Recreativo do Arnaldo Antunes. Sim. E o Criolo era convidado. Isso, que ele andando pelo estúdio, você lembra? Isso, ele andando pelo estúdio, a gente comentou que nós estaríamos lá No show dele, no outro dia, lá em Santo sim. André. Muito foda. E aí, quando a gente viu ele, a gente falou, caraca, é ele. Nossa, cara. Que tempos, né? Aquele tempo do Comédia MTV era... Nossa, era muito a gente trabalhava muito, mas era legal, né? Era muito bom. Eu lembro que foi onde a gente conheceu o Pedro Pípano e o Rafael Martinelli, né? Se não me engano. Isso. Que inclusive, pô, grandes profissionais da fotografia, né? São gigantes, né? Sim, sim. São 2 profissionais que eu guardo com muito carinho, assim, porque eu aprendi muita coisa com eles. Ali foi diferente um pouco, porque a MTV era mais televisiva, né? Isso. Então, e já no Comédia, então tinha um fotógrafo, né? Tinha um diretor de fotografia, tinha os câmeras, tinha o áudio ali todo separadinho, então já era mais uma pegadinha mais cineminha, né? Sim, Tipo, eles trouxeram essa estética, né? Eu lembro que o Pedro Pípano conversava com a gente, você lembra? Sim, explicava algumas coisas de fotografia. Falava pra gente anotar, Eu lembra? lembro, Anotar que ele tudo. falava, isso daí é um momento de ouro e tal, né? Isso. Muito foda. E eu lembro também que era um momento, cara, de transição das câmeras também, porque a gente gravava com Panasonic, né? Aham. Então era um outro look. E aí quando chegou todo o Comédia, a parte de sketches, eles gravavam com a T3i. Cara, é verdade. Que era as primeiras... Já tinha 5D, tudo, mas era uma que tinha ótica, tinha look de foto, né? Cine de foto. Que era um look diferente, Tinha um né? look diferente. E era uma coisa que mais se aproximava do cinema ali, né? Nossa, não. Eu lembro que tinha um programa que a gente fez que toda a diretoria da MTV tinha amado, você lembra? Qual? Que era um... O Hazel Dazzle, ou não? Será que era esse? Que era imitando aquelas comédias americanas Friends. da série. Cara, isso aí mesmo. Lembra que a galera elogiou, falou, Nossa, foi caraca, velho, maravilhoso. muito foda. E aí, beleza. Aí você pegou esse freela com a MTV e tal, e aí depois de lá, quando a MTV acabou, você falou, e agora? Você só tinha contato com lá com a MTV ou você fazia outros? Não, eu já fazia outros freelas. Eu lembro que nesse Grêmio Recreativo... Cara, é muito louco que a MTV, os bares, você conhecia pessoas e fechava projetos, né? Sim, verdade. Dos happy hour, né? Dos happy hours, né? Então, foi num desses bares aí que eu conheci o Félix, né? E aí o Félix começou a me jogar para fora, eu comecei a trabalhar com ele ali, comecei a fazer algumas coisinhas fora, né? Cara, o Félix me ajudou também, um bom período assim. Ele faz muito projeto, né? Sim, sim. E aí, aí conheci o Gilberto, né, o Betão, aí conheci o Dani McQueen, que já trabalhava ali e tal. Não sei, cara, eu acho que eles curtiram, tá ligado? E aí eles começaram a me indicar. Pra produtoras, pra lugar. tudo. Aí eu falei, caraca, que da hora, mano. E aí, nesse momento, você foi como áudio? Não era mais como câmera, assim? Não, depende. Por exemplo, com o Félix e com o Betão, aliás, com o Félix,
eu já era mais igual a MTV. Então você tinha que ter a pastinha com luz e tudo, fazia áudio. Os filtros, né? Isso. Tinha os filtrinhos NDs, né? As coisinhas, né? Tinha que ter CTB, um monte de cabo. Sim. Um monte de cabo que você não sabia o que pudesse acontecer, o que poderia acontecer. Com eles era assim. Aí, quando o Betão me indicou pro... Ah, não, minto. Aí, quando o Danny McQueen me indicou pra galera do reality, que foi em 2011, aí eu falei aí já era o outro coordenador, já era o Kaká. O projeto já estava meio que debandando, né? Já estava caindo e tal. Eles continuaram só com comédia ao vivo, com a Dinê de quinta-feira. E aí eu fui saindo e fui ficando, baixou a demanda. Aí eu comecei a fazer mais coisas fora, né? E aí o Danny McQueen me passou a vaga dele, porque o Danny McQueen ele estava querendo ir para publicidade. Então ele recebeu uma proposta, ele foi. E aí ele era do mercado ele fazia muito reality show também, né? Então ele passou a vaga dele para mim. Aí nesse primeiro reality show que eu fiz, eu lembro, chamava UFC, é o TUF, né? O TUF 1, que é a Casa dos Lutadores. Foi o primeiro reality que você pegou, assim? Foi meu primeiro reality show. Eu sei que você é apaixonado por reality, hein? Eu gosto, é gostoso. Sim. Fez muito maravilhoso. reality. Né? Conta muita história, né? É da hora. Eu gosto dessa linguagem, né? Sim. De depoimento, aí você ilustra com... Acho maneiro, com acho interessante. E aí você pegou estufo e tal, e aí você pegou como operador de áudio. Não, e aí ele me falou assim, cara, relaxa, tá vindo uma tecnologia nova, porque até então a gente gravava o áudio na câmera, né? Sim. A gente não tinha acesso, então a gente tinha um mixer ali, portátil, né? Sim. Então a gente mixava tudo ali, mandava o áudio para a câmera e fazia um mixado ali, sei lá, separava o LR, sei lá. E aí eu lembro que foi meu primeiro contato com gravadores mesmo, né? Gravar direto? Gravar. Era o que? Era um Tascam? Não, já era um som device, assim, padrão americano, assim, sabe? Tipo, televisão americana, tem um padrãozinho que é um pouco diferente do nosso, né? De mixagem. De mixagem, Então, por exemplo, já era um gravador com 8 canais, né? E aí eu lembro, cara, que ele falou assim, vai vir um engenheiro para poder dar o curso para vocês operar. Eu falei, caraca, maravilhoso, porque eu vou aprender uma coisa nova e vou ganhar de outro lado. Por aprender essa coisa nova. Entendi, caraca, que foda. Não, brincadeira, não foi assim tranquilo, não. Fiquei com medo, quase falei não. Na verdade, você ficou muito ansioso, então, é isso? Fiquei pra caramba, quase falei não, mas ele me convenceu a participar. A pegar. Ele falou, não, vai tranquilo. E o TUF, se não me engano, era pra Globo, né? Isso. Eu lembro, pra Globo. Caraca, ali eu acho que foi um upgrade, né? Você sente que foi um upgrade na sua trajetória profissional, assim, ou... Sim. Você acha que foi um ponto de chave de virada, assim? Sim. Mudou porque é outro feeling que fala, seria isso ou não? Sim. É outro feeling, assim, outra... Uma outra dinâmica, dinâmica, diferente do que você estava fazendo, era reality, É uma engrenagem. Sim. Só que até então eu não tinha essa ideia da engrenagem, né? Eu era muito mais né? Meu papel ali, meu papel. Então ali começou a abrir um pouquinho de entender que cada um tem o seu papel para durante um set ali. Né? Porque, por exemplo, a gente ficava aqui no almoxerifado lá da MTV. Lembro. E a gente não imagina o que está por trás daquilo, tá ligado? E tem muita etapa. E eu não conseguia enxergar nessa época. Talvez nem hoje, mas... Não, mas sim. Tipo, de quanto... De quanto é grande, de quantas pessoas estão envolvidas ali, sabe? Tipo, num projeto audiovisual, né? E pra gente chegar e só reclamar, tá ligado? Tipo... por exemplo, aqui, ó, só nessa gravação a gente tem 5 pessoas aqui nos bastidores. Sim. Só nessa gravação, que às vezes as pessoas vão olhar e achar que por estar no YouTube, né, Sim. O audiovisual realmente quantas precisa... pessoas, sim, né, meu? Sim. São 5 pessoas aí. E nós 2 agora. E aí, Max, me fala uma coisa. Aí, durante esse projeto do TUF e tal, você ficou quanto tempo nesse reality? Durou bastante tempo? Cara, foi 45 dias. E, cara, foi uma experiência maravilhosa, assim, foi uma coisa... Era puxado, né? Era bem puxado. Então, sei lá, eu me encontrava com a van aqui na Barra Funda, ia pra Cotia. Então, sei lá, dava umas 12, 13, 14 às vezes. Mas corta essa parte dos 14 aí. E aí... Umas 12 horas dava. Dava 12 horas, mais umas 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ficava bastante tempo fora. É igual você... Eu queria puxar um ponto aqui que você trouxe, que hoje você trabalha com áudio, né? Hoje você está mais focado em áudio e tal.
Você sente que foi nesse reality que você se apaixonou pela questão do áudio ou foi ao longo do... Porque você deixou a câmera, né? Você Sim. deixou a câmera lá atrás e... Então, eu acho que foi uma transição muito que eu não percebi, sabia? Porque eu lembro que, por exemplo, eu ficava na MTV, aí treinava tudo e depois, por último, eu pegava a câmera, né? E aí, cara, eu fui curtindo fazer som, né? Achei legal, cara, porque era um mercado também a ser explorado. Aham. Galera, A maioria da galera queria ir pra câmera, imagina? todo mundo queria ir pra câmera. Sim. Eu falei, cara, a concorrência é braba, né? Na Aham. câmera, sabe? Sim, Né? sim. Aham. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho um espaço aqui. Eu lembro que todo mundo falava mal do áudio. Aí eu falei, Aham. cara, mas por que a galera fala tão mal do áudio, cara? E na minha cabeça, cara, tipo, não era tão difícil de fazer Entendi. igual eles falavam. Igual a tá galera ligado? comentava, né? Eu falava, não, mas por que você fala isso? Não, senta aqui, vamos conversar, eu te mostro, tal, não sei o quê. E a galera, não quero nem saber, eu odeio o áudio e tal. Eu falei, cara, mas calma. E aí eu fui indo para esse caminho do áudio. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu parei de ficar treinando câmera na MTV, né? E ficava focado mais em áudio ali, nas coisas e tal. Ó, eu comentei com a Janaína, a nossa primeira entrevistada, que em alguns sets de filmagem o áudio acaba, isso que você está falando, a galera fala que é difícil, acaba sendo desvalorizado, sabe? Tá, estamos Sim. pelo áudio, tal, não sei o que, aquela coisa. Pô, cara, mas isso me incomoda pra caramba. Então, sabe? isso rola ainda hoje, Max? Rola. Mas rola de uma forma mais tranquila hoje, mas antigamente, eu não sei também. Porque eu sempre ouvia, estamos pelo áudio. E puta, cara, quando alguém falava isso... É uma falta de respeito, eu eu acho. sempre encarava como uma falta de respeito. Ou às vezes, mas isso eu fui pegando a malícia dos sets, né? Teve um set uma vez que eu estava com a Joana Mazzucchelli, que é... Você lembra dela ou não? Ela era da MTV, ela faz umas coisas, uns Acho shows que eu e lembro, tal. sim. A gente estava gravando, eu não lembro o que agora. E aí eu lembro, cara, que ela... Tava tudo certo o áudio, tá ligado? E o ator errou e ela falou assim, cara, vamos mais uma que o áudio deu ruim aqui e tal, não sei o quê. E aí eu fui pegando a malícia, entendeu? Tipo, ela... Na verdade, ela falou, ela jogou no áudio para poder o ator entendeu? refazer. Que é mais fácil. Mas, Aham. mas não é uma forma de prejudicar, tá ligado? É uma forma só pro ator... não entender que é ele, que é para ele ele, se sentir cara, desconfortável. porque se o ator entende que é ele fica nervoso, cara, Sim. acabou. E o Acabou. áudio é a coisa mais fácil de você falar, porque a imagem a princípio tá pronta, tá ok, e o áudio... Sim. Entendi. Então, eu fui deixando isso de lado, tá ligado? Porque nos sets, principalmente nos reality, tá ligado? A gente tem que estar sempre um passo à frente, né? O Betão até brinca, né? Ele fala assim, é um reality pra eles, não pra gente. Então, pega o produtor aqui, cara, vem cá, me conta tudo o que vai acontecer. O Betão? Porque eu não quero ser pego de surpresa, né? Então, vem cá, me conta tudo o que vai acontecer, me fala, porque o reality é pra eles, não pra mim, tá ligado? Boa. E é um bordão legal, assim, que eu levei pra vida. E eles minam que, tipo, rola uma minada, assim. Mas eu acredito que tá mudando, tá? Tipo, o seu trabalho, o áudio é mais difícil, então, sabe, tipo... Entendi. Existe uma valorização que está se criando hoje em dia, você acha? Não, porque era bem desvalorizado. E hoje a galera já tá respeitando mais. Então, eu tô gostando dessa transição. Caraca. E isso a gente só consegue ver isso hoje graças à abertura de leques, né, de formatos que temos hoje, né? Então, por exemplo, tem bastante youtuber. Então, quando você pega um vídeo no YouTube que o áudio não está tão legal, você sabe que está te incomodando, mas você não sabe o que é. Você não sabe falar, tá ligado? Então, e aí as pessoas estão vendo isso e estão se preocupando mais com o áudio, tá ligado? Porque antigamente era só imagem. Então, eu acho que essa é a evolução, assim, que está rolando, a transformação, e eu estou gostando. Gostar do áudio de antes para hoje, né? Sim. E hoje você está nesse lugar de educação, né, de tal, e lá você faz áudio também, você tá fazendo Eu áudio. faço áudio, eu cuido do teatro, da parte do teatro ali, que rola, de vez em quando rola formação, né, de professores, às vezes o secretário de educação vai lá também, às vezes tem palestra, às vezes tem gravação de aula, e eu estou à disposição ali. Caraca, mas que história, hein, cara? Foi bem gostoso. Quando você olha assim para sua história, Max, o que você diria para você, cara, desse período todo aí que você contou aqui da MTV, que você fez freela com o Félix, né? Fez lá o reality.
Você viajou pra fora também, inclusive, né? Viajei. Fez a oportunidade de fazer novela, não fez? Cara, a novela foi um divisor de águas também, viu? Foi ali que eu falei, caraca, meu. Ó, foram 2 momentos na minha vida que foram 3, divisores de água. Isso. O primeiro reality, eu fiz a Fazenda 2014 e lá eu tive o coordenador, que era o Caio, se eu não me engano, ele chegou e falou, explicou tudo e cara, aquilo assusta, velho. Assusta, né? A mega estrutura e tal. Porque eu fazia reality, mas era uns reality grande também, mas nada... Ah, cara, eu não sei como dizer. Era tudo grande, mas, puta, a Fazenda é grande pra caramba, cara. Entendi. E é uma engrenagem gigantesca. Entendi. E aí ele Tecnicamente falando, né? E aí ele falou, cara, você faz parte de uma engrenagem. Aham. Sua engrenagem tem que rodar pra ninguém, pra essa engrenagem não parar. Entendi. Então, Ele dava o olhar macro da coisa, né? Isso. Então, ele Tipo, pegou, o cara lá depende aqui de você, Então ele me pegou, foi, meu, aqui vai acontecer isso, aqui acontece isso, aqui acontece isso, aqui acontece isso e aqui acontece isso. Então nós somos uma engrenagem, então todo mundo tem que estar Tá em fazendo conjunto, harmonia. em conjunto para fazer. Então, essa experiência te deu também foi um divisor, assim. Sim. E o da novela, cara, o da novela foi engraçado porque o Betão estava em Marrocos, né, já gravando a novela. E eu trabalhei um bom tempo com o Betão, né? Sim, sim. Inclusive parceiro do Félix, né? Família, eu acho, né? Família. Primos, né? E aí, cara, a gente, é engraçado porque a gente tinha uma entrosação, uma harmonia, uma sinergia que a gente no olhar, a gente já entendia o que o outro queria, tá ligado? Então era bem legal. E aí ele foi para fazer a novela, ele chegou um mês antes no Marrocos, né? Ficou gravando lá e tal. E chegando aqui, rolou um contratempo, ia atrasar um pouco a montagem e tal. E aí, eu que ia só auxiliá-lo, eu fiquei responsável por tudo, tá ligado? De quem ia fazer assistência, chega lá... E ali, velho, eu lembro que, nossa, a ansiedade bateu. Porque quando eu cheguei em Paulínia, Paulínia é uma cidade aqui perto de São Paulo, né? Tem um estúdio Quanta, tal, que é um polo, né? Um polo cinematográfico. E aí eu vi o tamanho daqueles estúdios, assim, eu lembro que eu cheguei assim, cara. Eu olhava assim, né? Tipo, você é responsável por isso aqui. Ai, caralho, mano, fudeu, tá ligado? Todo mundo vai descobrir. Vão me revelar, né? Porra, mano, todo mundo vai descobrir que eu não sei nada, tá ligado? Porque a gente nunca acha que tá... Sim, que tá bom. Eu sempre tive esse problema, eu nunca achei que eu estava apto àquele trabalho, tá ligado? Tipo, eu sempre achei que... eu não sei dizer muito sobre isso, mas cara, eu sei mas eu te entendo. Eu, em alguns lugares que eu passei, eu também tive isso. De você olhar e falar, pô, será que eu vou dar conta? Será que eu sei o suficiente, né? Será que eu vou saber fazer? Sim. Isso é uma insegurança, né, que a gente tem às vezes. Sim. E eu acho que às vezes... Isso vem com a idade, você supera isso com a idade, né? É verdade. Hoje eu me sinto mais seguro também. Em alguns trabalhos e tal. Mas antes eu tive muito isso também, Marcos. Sim. Mas aí você foi, olhou aquilo e falou, pô, agora eu dou conta. Foi tipo... Não, eu falei, nossa, eu quero ir embora. Sério, velho. É sério. Mas era muito grande o pé direito, cara. Acho que tinha 9 metros, 9... Não, eu não lembro. Eu sei que era muito grande, cara. Era muito grande. E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer para esse sistema para... Tipo, tinha só de comprimento, era 1000 metros quadrados, né? Então você fala, velho, como que... E você ia cuidar do áudio, todo o fluxo de áudio lá. Isso, todo o sistema eu ia ter que montar. E aí eu lembro, cara, que a gente estava meio contra o tempo, assim, porque o cronograma apertadíssimo, muito equipamento estava vindo do Brasil, do Marrocos para o Brasil, que eles estavam usando. E aí foi isso. Tipo, a gente ia... Tanto é que o equipamento, a gente foi começando o que dava, foi passando os cabos, né, meu? A gente sentou lá, viu o que ia ter em cada lugar. Montamos os suiters, eram 3 suiters, né? Uhum. Só que um desses suiters, eles tinham que ter interações entre eles. E, cara, eu falei, caramba, meu. Aí a gente pensou, rolou pra caramba, foi bem gostoso, assim, o desafio. Mas eu lembro que todo dia eu não conseguia relaxar, assim, sabe? Tipo, então, eu chegava do trabalho com diarreia, tá ligado? Caraca, tipo, nervosismo, uhum. O coração batendo, falta de ar. Eu ia pro hotel, descansava, não conseguia desligar, não desligava. Eu só consegui desligar depois do segundo dia.
De gravação. que de vocês gravação. tiveram. Porque aí você já estava entendendo e tal, aí você falou, pô... Isso. E aí, o muito louco que foi é que, assim, chegou todos os equipamentos, nós montamos, rolou. Aí, nisso, um técnico teve um problema, ele não ia poder ficar. E aí, o Léo Correia, que é um dos coordenadores, ele virou para mim, ele chegou comigo no final do dia, porque eu ia para auxiliar essa pessoa, né? E acabei operando no primeiro dia mesmo, com o negócio pegando fogo, o estúdio pegando fogo, todo mundo atrasado, aquela correria. E aí ele virou pra mim no final do dia e falou, cara, eu tenho 2 propostas para fazer para você, cara. Eu acho que você é capaz. Ele acreditou mais em mim do que eu, tá ligado? Caraca. Porque eu tava tremendo, assim, né? Aham. Operava ali e tal. E tremendo. E aí ele chegou e falou, cara, ou eu contrato uma pessoa e você auxilia essa pessoa, como você montou tudo, você vai auxiliar ele, ou você quer operar. Aí eu falei, cara, eu não sei, meu, é muito difícil tal, isso aqui. Ele pensou, ele falou, cara, eu acho que você dá conta. Aí eu falei, beleza, então eu quero escolher pelo menos os assistentes. Que aí eu peguei uns caras que eu já confiava, Boa. que eu já tinha... Tipo, eu negociei Já ali, tinha uma eu trouxe o interação Cazu, legal. né? Aham. Precisava de um cara da minha confiança ali, porque Sim. trabalhar... Áudio é muito isso, né? Áudio Aham. você tem que confiar nas pessoas que estão ali. Igual a câmera confia no assistente. Você tem Sim. que você tem que ter essa confiança, cara. Se você não tiver uma confiança, um entrosamento com o seu time... Porque eu falo, né? Meu, vocês estão fazendo a mágica aí, vocês estão vendo a cena. Eu passava a cena, né? O diretor via os pontos de cada pessoa. Mas se eles com o boom ali não souber a marcação certinho, não fizer o trabalho dele, eu só aperto o botão e subo. Entendi. Mas se Se eles não eles não estiverem fizerem- operando de uma maneira correta, acompanhando... Eu perco. Entendi. A gente perde. Entendi. Nós perdemos, né, na verdade. Audiovisual é muito isso, né? E audiovisual, essa coisa de que você falou, nós perdemos, audiovisual é muito isso, né, mano? Sim. Uma pessoa ali que erra no processo todo, né? É uma equipe total, né? Sim. E aí, Max, uma coisa que me veio aqui, né? A gente estava falando de você olhar para sua história e aí você pensar esse processo. O que você falaria para você, Max, olhando todo esse rolê que você falou das suas inseguranças, dos lugares que você passou? Caraca, pergunta difícil. Cara, é muito difícil a gente falar pra gente, de nós mesmos, né? Muito difícil olhar. Mas, cara, acredita, vai na fé, faz a mesma coisa. Não mudaria nada, assim, porque eu vejo que cada lugar onde eu passei, cada pessoa que eu conheci, me agregou, sabe? Me agregou pra caramba, assim, em momentos que eu não sabia. A gente cria muitos laços, né, com essa galera. A gente passa muito tempo com eles, que a gente passa mais tempo com a galera do set do que com a própria família. Então, eu não mudaria nada, eu não deixaria de conhecer ninguém que eu conheci. Foi tudo, acho que foi tudo maravilhoso, assim. Claro, tem os perrengues, mas eu acho que eu não mudaria. Acho que até o perrengue, ele fez parte para um processo evolutivo maior ali, sabe? É isso. Pô, sucesso, velho. Obrigado, viu, Max? Valeu, man. Obrigado por ter participado aqui do Pode Criar. Pô, obrigado Porra, você cara, pelo convite, cara. Foda demais, Maravilhoso. velho. Sucesso. Você acha aí. que rolou? Rolou super, velho. A galera aí, ó, que tá assistindo, se inscreve aqui no canal, acompanha esse cara foda. Vou deixar aqui na descrição o seu arroba, os seus projetos. Obrigado, viu, cara? Sucesso, Aí, Max. Dieguinho, obrigado você. Valeu, pessoal. Valeu. Pode cortar, show.